Olá a todos e a todas, eu sou José Francisco, secretário de Política Agrícola da FETRAES, e vamos fazer aqui muitos diálogos, memória de processo de construção dessa história de mais de meio século. Desse diálogo de hoje é com aquele que já esteve nesse processo de construção e condução da política agrícola da FETRAES nesse período. Seja bem-vindo, companheiro Amorim. Seja bem-vindo, Expedito, seja bem-vindo, companheiro Josiane, seja bem-vindo, companheiro José Wilson, seja bem-vindo, companheiro Luiz Carlos. Quero perguntar a cada um de vocês, começando pelo nobre companheiro Amorim, qual aquela ação, aquela atividade política durante a sua gestão que você pode identificar que foi a mais impactante. Verdade é que muitas ações vocês fizeram, mas qual foi a mais impactante na sua gestão que você poderia alencar aqui nesses 57 anos da nossa federação? Primeiro, dizer da alegria que temos de estar juntos. Obrigado aí, Francisco, Luiz Carlos, Pedito, Josiane, Zé Wilson da Independência. Zé Francisco, nós tivemos um período que exatamente de tratar de que tivesse legislação agrícola para a agricultura. E, em seguida, legislação agrícola para a agricultura familiar. Nós passamos no período em que os empréstimos do Banco do Brasil e poucos do Banco do Nordeste eram feitos para os donos de propriedade que usufruíam das roças dos parceiros e meieiros para tirar os empréstimos e, com eles, ficarem com os recursos. A Lei 7.807, que é de 1989, ela é resultante da ação sindical e ela só veio ser aplicada em 1993, na prática, porque o Banco do Nordeste, naquela época, que era o FNE, ele veio trabalhar principalmente no início da década de 90, porque tem o processo de regulamentação. E com isso se começou a trabalhar, que gerou em 1996 o primeiro decreto, que é o 1946, que tratava sobre o PRONAF, que começou, como vocês sabem, com 200 milhões de reais em Brasília. Então, foi um momento que a questão agrícola ela era muito fechada e tudo nasceu a partir do processo constituinte, com a Constituição de 88, e essas duas legislações que foram trabalhadas principalmente nesse período. O Congresso da CONTAG, em 1995, ele trouxe exatamente esse grande debate para início de termos políticas agrícolas específicas para a agricultura familiar. Mas eu acho que o mais impactante de tudo isso, naquele momento, era o movimento sindical sobreviver. E em 93 e 94, para mim, foi marcante, porque os dirigentes sindicais só tinham 3 dirigentes da federação liberados. Os dirigentes dos sindicatos tinham, em média, o presidente do sindicato liberado, porque eles não tinham fundos para se autossustentar. E a campanha do movimento sindical naquela época, e aí precisamos registrar isso, iniciou pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Ceará. E aqui eu quero ressaltar o papel que teve o assessor jurídico, que foi o doutor Irineu na época, que em discussão em Brasília levantaram a importância de cumprir um item constitucional que poderia ser autorizado pelos agricultores a sua mensalidade para os sindicatos. Apesar da grande peregrinação que nós fizemos em todos os bancos no estado do Ceará, os bancos cobravam o dobro para arrecadar a metade. E com isso é hoje a sustentação que tem o movimento sindical. Para mim isso é uma marca extraordinária. E a outra que também era proveniente do processo constitucional, a Lei 8.213, que iniciou naquela época as aposentadorias. Lembrem, mulheres não podiam se aposentar, só se fosse solteira. Mesmo a lei permitindo, vocês lembram disso, os Correios não recebiam os processos das mulheres casadas, só recebia das mulheres solteiras, que coube uma ação jurídica da FETRAES, via Procuradoria-Geral da República,
para que fosse implementado o direito das mulheres se aposentar. Eu estou colocando isso porque eu acho que hoje é um impacto muito positivo. Os dados de 2018 mostram que o Ceará, só as aposentadorias rurais, tem 8 bilhões 717 bilhões. Isso corresponde a 3,5 anos de boas lavouras, de bons invernos da agricultura familiar. Esse impacto ele é muito importante no estado do Ceará, do ponto de vista da sustentabilidade financeira e política dos sindicatos e a sustentabilidade dos agricultores, porque esse direito vinha sendo negado e quem recebia até aquele período de 1993 só recebia meio salário mínimo. E foi naquele tempo que conseguiu-se ter essa passagem, apesar de muitos oportunistas da área do direito terem feito ações terríveis, e aí o Expedito é mais testemunho disso, do que foi o papel de vários advogados, o famoso Cícero Mericiano, que encantou as pessoas para ganhar muito dinheiro, retornando o dinheiro de um salário mínimo, desde a promulgação da Constituição de 5 de outubro de 1988. Então, esses elementos foram muito importantes naquele momento. E aí, seguido da legislação do FNE, porque não existia nada específico para a agricultura familiar, e logo em seguida, graças a todo o esforço do movimento sindical, o decreto 1946, que foi de 1996, que estabeleceu o PRONAF para a agricultura familiar. Eu acho que esses pontos que nos marcaram naquele período de muitas dificuldades, e que eu parabenizo a todas as lideranças sindicais por esse passo importante que foi dado. Precisamos atenar para os momentos atuais. O companheiro Expedito, para que na mesma lógica, dizer no seu período, qual a ação política que mais impactou durante a tua gestão, Expedito? Bom dia, Francisco, Amorim, seu Wilson, Joseano, Carlinho. Na verdade, primeiro eu quero parabenizar a Petra-S pelos seus 57 anos, né, de vida, né, de contemplação na situação e na questão dos trabalhadores e trabalhadoras do Estado. Nós queremos dizer que, na verdade, durante o nosso período, né, o que mais impactou foi o enfrentamento com relação à questão do acesso, né, dos trabalhadores e trabalhadoras à terra, a questão das políticas, né, as políticas públicas com relação à questão do crédito, a questão da capacitação dos agricultores para que fosse empoderado a sua capacidade, né, para enfrentar, inclusive, as políticas públicas no Estado, né, no país e também no seu município. E aí uma das coisas que mais chamou a nossa atenção foi essa capacidade que os trabalhadores e trabalhadoras têm para esse enfrentamento, né, daqueles que perseguem, né, os trabalhadores e trabalhadoras, daqueles que, inclusive, atrapalham também a vida dos trabalhadores, daqueles que contribuem para que os trabalhadores e trabalhadoras não continuassem no campo. Então, essas questões foram os que mais assim chamou a atenção da gente sobre o que nós poderíamos, como instituição, né, poder contribuir um pouco para essa questão tão importante para a classe trabalhadora, principalmente para a categoria rural, como também na questão da sua luta para não pedir esmola, inclusive, que era sempre isso, né, o destino dos trabalhadores e trabalhadoras, principalmente nos anos de seca. O que chamou mais atenção é que a gente pudesse contribuir para que a gente tivesse um plano nacional, né, onde destacasse a questão da extensão, porque, na verdade, a extensão seria mais, né, para aqueles que detêm a terra, o trabalhador rural não. Né? A outra seria as políticas públicas com relação ao seu acesso à terra e a questão das tecnologias. Né? As tecnologias apresentadas, na época, seria tecnologia, né, de incentivo à questão, né, do envenenamento das águas, das terras, né? E aí começava aí a viciar os trabalhadores e trabalhadoras, né, para que não usasse mais o que ele usava sempre, a ferramenta, né, que é a enxada, a foice,
né, o machado, e começar a usar a questão dos venenos. Então, isso também chamou muita atenção nossa, desse enfrentamento. Para os trabalhadores e trabalhadoras rurais, nós tivemos, né, junto com toda a FETRAES e o conjunto, né, de FETAG do país, trabalhar um pouco na extensão. Que plano nacional a gente poderia ter para os trabalhadores e trabalhadoras do nosso Estado. E aí foi começado a trabalhar a questão dos PDLS, né, que é o Plano de Desenvolvimento Local Sustentável. Aí a gente fez esse trabalho, inclusive, com as nossas lideranças regionais, né, nossas lideranças locais. Começamos a trabalhar a questão para o recurso, né, agrícola, os recursos planejados, né, à época muito pequeno, muito ainda mesquinho para o que os trabalhadores e trabalhadoras tinham direito. E aí começamos a trabalhar com a superintendência, né, do Banco do Brasil, Banco do Nordeste, e aí começamos a levar para as regionais, para que eles sentissem de perto os valores, né, as responsabilidades que os programas de crédito tinham, e aí começamos a levar essas instâncias para as regionais, para discutir com as nossas coordenações, com os trabalhadores, né, as nossas lideranças dos municípios. Porque até aquele momento os recursos, né, não chegavam na mão do trabalhador. Tinha essa propaganda do governo, mas não chegava até os trabalhadores. Então, isso foi uma das coisas que nós trabalhamos, né, com relação à questão do acesso ao crédito que chegasse na ponta, que é os trabalhadores e trabalhadoras. Também foi uma outra questão, né, da secretaria, em conjunto com as demais, trabalhar um pouco essa integralidade da secretaria, que era o conjunto da FETRAES, né? Várias secretarias importantes, que era de política agrícola, né, política agrária, política de capacitação, e assim por diante. Então, esse conjunto, nós achamos que seria interessante a nossa, né, a integralidade para que a gente pudesse levar no conjunto da luta da FETRAES toda essa capacidade e esse enfrentamento. Também foi momento que nós enfrentamos a questão do desgaste, da desvalorização da nossa semente crioula, né? Porque já existia ali, né, um programa chamado Hora, né, de plantar, né? Porque, na verdade, isso foi um enfraquecimento para a nossa semente crioula. Aquilo que nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, tataravós, os índios, né, os quilombolas, sempre defendeu. Foi a semente crioula, onde nós já tínhamos o costume de guardar a sua semente. Então, também esse foi um outro destaque, um outro enfrentamento da secretaria, né? Nós tivemos essas dificuldades e tivemos também um enfrentamento, que foi contribuir para que a gente tivesse um mecanismo, uma ferramenta, que seria a questão dos gritos, grito da terra nacional, grito da terra estadual, e contribuir também com os gritos regionais, né? Para que a gente pudesse, tendo como bandeira, né, como empoderamento, né, da ferramenta dos trabalhadores e trabalhadoras para conquistar as suas políticas. Então, o tempo é pouco, Zé Francisco, mas aí é isso que eu tive, né, para a gente contribuir. Passa agora para o companheiro Josiane Silveira, para que conte aí nos seus, no máximo, 5 minutos, qual a ação mais impactante durante o seu período, que foi secretário de Política Agrícola dessa casa. Quero cumprimentar aos meus companheiros, dirigentes, né, da área da política agrícola, da FETRAES e de outras áreas, né? Companheiro Expedito, que há tempos eu não a vejo, um prazer revê-lo agora. Mas dizer assim, o que marcou mais naquele período? Foi a luta pelo crédito, né? A luta pelo PRONAF, porque o PRONAF até então era uma lei com recursos minguados, né? Sendo feito propaganda por parte do governo, mas que, na verdade, não chegava aos nossos companheiros agricultores familiares, os assentados. E aí,
nós encampamos essa luta, mobilizando os assentados, mobilizando os nossos agricultores familiares, conseguimos realizar grandes atos, fazer ocupações de prédios, forçar o Banco do Nordeste, principalmente o Banco do Nordeste, para que liberasse o crédito inicial, né, os custeios dos assentamentos. E aí esta luta, né, foi valendo a pena, foi estimulando cada vez mais os nossos agricultores, foi estimulando cada vez mais os assentados a lutarem, ao passo da gente passar até 15 dias de ocupação de prédio público para que fosse garantido esse direito. Então, essa organização, né, foi o que marcou mais, despertou mais nos nossos companheiros, nos nossos agricultores familiares, né, aquele espírito de luta para defender aquilo que é seu. Então, essa organização impulsionou mais assentamentos e foi liberado vários custeios e investimentos que até então eram uma dificuldade para os nossos companheiros, né, assentados. Os agricultores familiares que não estavam nos assentamentos, ou pequenos proprietários, os parceiros, também conseguiram ter acesso a esse crédito, né, para impulsionar a sua agricultura. Então, foi um momento difícil, mas que foi conseguindo melhorar cada dia, né, essa organização. A luta pela terra, que não pode se desprender também da luta pelo crédito, né, foi as coisas que foram marcando, né, para que a FETRAES fosse cada vez mais se firmando, né, cada vez mais se firmando como entidade de luta de defesa dos nossos agricultores. Também foi um momento de mudança, né, nas organizações dos sindicatos, começou a ampliação de suas diretorias, né, aumentando a luta, a valorização das mulheres. Também foi nesse período que iniciou-se a luta também pelo reconhecimento do jovem agricultor, né, para ele estar participando do movimento sindical. Então, é uma luta feita em conjunto, né, entre política agrícola e demais políticas da FETRAES para a afirmação dos nossos companheiros no campo. Então, esses são os passos assim que mais foram marcando. A luta do movimento sindical ela é grande, ela é extensa, então a gente participa de tudo. Teve uma outra grande contribuição também que marcou, foi o início da luta dos assalariados rurais, né? Foi também trabalhado em conjunto, foi quando se iniciou o trabalho junto aos assalariados e que, na frente, né, gerou bastante frutos para o movimento, para os nossos companheiros assalariados rurais. Então, a gente trabalhou em conjunto com a política agrária, com os assalariados rurais, que tudo envolve nossos companheiros do campo, né, nossos companheiros da agricultura. Então, eu considero assim, de tantas e tantas ações, esta luta da terra, do crédito, como os principais motores neste período da FETRAES dentro dessa área da política agrícola e agrária. Muito obrigado, companheiro. Companheiro José Wilson, fale aí do seu período aí durante diretor da federação como secretário de Política Agrícola e as suas principais ações nesse período. Bom, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, resgatando essa história do movimento sindical, do ponto de vista da ação da política agrícola. E, nesse sentido, eu quero abraçar os nossos companheiros que estão nesta reunião, o senhor Expedito Guedes, o companheiro Amorim, o nosso companheiro Josiane, Carlinhos e a você, José Francisco. Depois eu quero parabenizar a FETRAES pelos 57 anos de fundação. Depois eu quero destacar que o período em que eu assumi a pasta de política agrícola foi um período em que nós estávamos saindo da era FHC, que apesar de ser um governo um tanto difícil para a classe trabalhadora, conseguiu fazer a transição. Foi criado o PRONAF, na época do FHC,
e houve uma luta grande para que os produtores, sobretudo do Nordeste, os agricultores familiares, pudessem acessar o crédito, porque até então a grande maioria da rubrica financeira destinada ao crédito agrícola ia para o sul do país ou para o centro-oeste. E então, um pouco essa história aí, e quando a gente assume a Secretaria de Política Agrícola, que foi no primeiro ano do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, então, o movimento sindical, a partir das suas ações de mobilização, na sua pauta do Grito da Terra, pleiteou a criação do Plano Safra. E foi, na verdade, o Plano Safra que permitiu a que o movimento sindical pudesse andar por esse estado todo, fazendo aqueles nossos seminários de divulgação do Plano Safra. Uma ação que eu acho muito importante, porque a liderança sindical ainda não tinham ainda tomado gosto da ação de divulgar o crédito como uma oportunidade das pessoas poder produzir, poder melhorar a sua produção. Um crédito facilitado. Então, esse é um primeiro destaque que eu queria fazer. Um segundo destaque é que, ao mesmo tempo em que a gente conquista o Pronaf, em que os agricultores começam a acessar crédito, também começa a ter dificuldades, sobretudo no Nordeste e em algumas regiões do nosso estado e do Ceará, em que os agricultores tomaram empréstimo agrícola, mas tiveram dificuldades de pagar. E, mais uma vez, o movimento sindical e essa federação, a FETRAES, deu essa grande contribuição para a criação da Lei de Negociação das Dívidas Agrícolas. Então, nós também rodamos o Estado do Ceará na parceria com a EMATES, na parceria com o Banco do Nordeste, um pouco menos com o Banco do Brasil, mas nós andamos o Estado todo divulgando a Lei de Negociação das Dívidas, e nós conseguimos, inclusive, chegar a negociar dívidas no Banco do Nordeste, em torno de 90% das dívidas passíveis de serem negociadas com os agricultores. Chegamos, inclusive, a federação ser reconhecida pelo Banco do Nordeste, receber um certificado de reconhecimento pelo trabalho no estado do Ceará. Mas eu queria destacar também uma outra questão que é bastante importante, está relacionada à questão da ampliação do número de agricultores acessando o Garantia Safra, que foi também uma conquista dos trabalhadores no Garantia Safra. Era um número pequeno. Então, naquela época, nós fizemos toda uma articulação junto com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário e a FETRAES foi a entidade sindical que apresentou para a SDA um documento de juntar os bancos de dados que tinham informação de agricultores familiares para que a gente pudesse qualificar essa quantidade de agricultores para o Garantia Safra, e daí no estado do Ceará, por vários anos, eu não sei como é que está agora, mas por vários anos o estado do Ceará era o estado que mais tinha agricultores no Garantia Safra. Teve um ano que nós ultrapassando de 300 mil agricultores no estado do Ceará. Então, esse é um destaque importante que eu queria trazer. Depois, a intervenção da FETRAES junto à Conab, para poder comprar a produção nos anos que davam a safra razoável, o preço do mercado jogava lá para baixo a produção, o preço da produção, e foi preciso nós fazer uma intervenção na Conab para que a Conab pudesse comprar a produção dos agricultores e equilibrar o preço entre o preço da Conab e o preço de mercado. E aí eu quero destacar, por exemplo, o arroz produzido no Centro-Sul. Quantas toneladas de arroz nós conseguimos mediar para a Conab comprar, porque os donos de fábrica que descasca o arroz, pilava o arroz lá no Centro-Sul, trazia de volta para vender lá no Centro-Sul. E foi aí onde a Conab entrou comprando esse arroz, e vários agricultores conseguiram vender por um preço bom e pagar os seus financiamentos no banco. Quero trazer também, meu companheiro Zé Francisco, que foi o período da criação das feiras da agricultura familiar. Eu preciso destacar-se isso, porque a gente falava que não tinha preço, e como foi uma forma da gente divulgar a importância da produção familiar para o consumo interno, para entrar no mercado e para contribuir com o desenvolvimento do nosso estado, inclusive econômico, sabe? Então,
cria-se as feiras estadual, quantas tentativas nós fizemos para poder consolidar a nossa feira estadual, as feiras regional, começando com a Feira do Cariri, a Exproafa, e depois aí a gente vem para a estadual e cria-se várias feiras regionais de Crateús, de Sobral. E quantas feiras municipais já existem hoje no estado do Ceará, em vários municípios? E para finalizar, meu companheiro, eu quero trazer duas questões que são fundamentais. Essa ação da FETRAES em divulgar as políticas públicas da agricultura familiar, nessa capacidade que ela tinha de construir parcerias, estabelecer relações com os setores, com os órgãos que trabalhavam políticas públicas, nós fortalecemos também as entidades sindicais, fazendo com que quase todas as entidades sindicais criassem uma Secretaria de Política Agrícola. E era a área, e era a secretaria que mais movimentava, que mais tinha ação nos sindicatos. Sem dúvida nenhuma, com todo o respeito e com todo o reconhecimento a toda a ação do conjunto do movimento sindical, outras áreas que se destacavam também, mas, no geral, as áreas de política agrícola, elas acabavam movimentando a maior parte das ações do movimento sindical. E o fortalecimento das instituições, das entidades que faziam assistência técnica. Já tinha uma quantidade de entidades espalhadas no estado do Ceará, fazendo assistência técnica, uma para um lado, outra para outro, e foi ali onde a gente iniciou a ideia de convidar as entidades de assistência técnica para fazer uma ação articulada, uma ação de peso, uma ação que pudesse dar impacto. E aí foi onde iniciou a ideia de criar a Rede Cearense de Assistência Técnica no estado do Ceará. Eu sei que o tempo é pouco para a gente dizer muita coisa, que foi uma história grande do movimento sindical. Eu queria trazer esses pontos, meus companheiros e companheiras, para a gente destacar esse momento rico que a FETRAES está fazendo, que é de resgatar a história do movimento sindical coordenado pela FETRAES nessa área de política agrícola. Muito obrigado. Meu nobre companheiro Luiz Carlos. Olá, companheiros e companheiras. Queria parabenizar a nossa FETRAES pelos seus 57 anos e parabenizar cada companheiro e companheira que aqui está por fazer parte dessa história, né? Um grande abraço, companheiro Amorim, companheiro Expedito, companheiro Josiane, companheiro José Wilson e o nosso companheiro José Francisco, atual secretário. 2010 a 2013 foi o ano em que eu estive na condição de secretário de Política Agrícola da FETRAES. A gente teve uma missão muito grande de dar continuidade a um conjunto de ações que já vinham sendo desenvolvidas na gestão anterior, aí, coordenada pelo nosso companheiro José Wilson, né, Zé Wilson? Então, mas a demanda maior estava relacionada realmente ao crédito, né, onde a gente trabalhou todo o processo de capacitação dos nossos sindicatos para a emissão de DAP, né, e aí muitos agricultores. É importante dizer que esse período era um período de gestões democráticas no Brasil, né, gestões democráticas de um governo democrático, na gestão do presidente Lula, onde muitas ações estavam, através do MDA, em bastante ascensão, beneficiando os nossos trabalhadores, obviamente fruto de conquistas e de proposições do movimento sindical. Então, tivemos os dias da agricultura familiar, né? Os lançamentos dos planos safra, os planos safras que traziam um conjunto de pacote de políticas, que eram o PRONAF, o PAA, o PENAI, então, todas essas, a programa de política de preço, né, o Peixe-Pago, que o professor falou, ou seja, muito importante, totalmente, o Brasil numa situação totalmente diferente em ascensão de políticas para a agricultura familiar. E o movimento sindical fez um debate de dar continuidade à questão da rede de constituição de uma rede de cooperativas, né, constituição e organização da rede de assistência técnica, que isso continua até hoje, um debate nacional através da CONTAG, do SISCOP, que era o Sistema CONTAG de Organização da Produção. O que era o SISCOP? Era buscar juntar crédito, produção e assistência técnica e organização da produção. Então, esse SISCOP fez com que a gente criasse a rede de ATE, né? Ou seja, desse continuidade, a rede de assistência técnica e também para a questão da assistência técnica e as cooperativas, com o objetivo de organizar e comercializar os produtos da agricultura familiar. Tivemos dificuldade? Tivemos, mas tivemos grandes avanços nestas políticas. E as edições da FECEAP, né?
da FECEAF e das feiras regionais. Foram muito importantes no processo de consolidação da importância que tem os produtos da agricultura familiar. Tivemos também o Luz para Todos. O Luz para Todos, a Secretaria de Política Agrícola, quem acompanhava a gestão, fazia parte do comitê gestor do programa Luz para Todos, onde a gente conseguiu levar a energia basicamente para o estado do Ceará inteiro, né? E aí a gente fazia esse debate de análise dos pedidos e aprovação dos pedidos lá no comitê gestor do programa Luz para Todos, que era constituído e que, infelizmente, foi desmontado ainda no governo do Temer. Então, só para concluir, dizer que a gente teve um conjunto de políticas e de ações e se somava às demais atividades, obviamente, que a federação realiza, Grito da Terra, manifestações, muitas capacitações, fruto desses trabalhos, né? Se somado a todas as ações de cada secretaria, de cada período, a gente tem a federação que é hoje. Muito obrigado. Vocês imaginam o tamanho da dificuldade do atual secretário. Dar continuidade a tudo aquilo que vocês fizeram e pensar novas coisas para que a gente possa tocar esse barco. Então, eu citaria aqui, na atualidade, que a gente poderia registrar. Nós podemos dizer que o projeto São José Produtivo 3, a partir do momento em que nós topamos o desafio em que o governo tentou que fosse ordenar o São José Produtivo, nós aceitamos de peito aberto e cabeça erguida. Não foi muito fácil, mas isso trouxe para nós algo de concreto muito bom. Primeiro, que nós conseguimos colocar aqui na sede da FETRAESC todas as cooperativas do estado do Ceará e diversas associações aqui do estado do Ceará em uma só sala, mais de 130. E, através desses projetos, das mais de 200 propostas que vieram, e dessas 200 propostas, 98 foram selecionadas, e nos finalmente 63 foram aprovados, nós tivemos aí um aporte de recursos aí da ordem de 46 milhões só no projeto São José 3. Né? Podemos citar também o projeto Paulo Freire, que vem na ação, ali trabalhando na região do semiárido, com a quantidade enorme de famílias sendo atendidas. Várias entidades da rede cearense de até estão atuando, como o CELTRO, o CETRA, o IAC, a IAMUNS, a CAP e outras mais, que são entidades da rede cearense de até, que foi citada, que são entidades parceiras. Elas têm dado o seu grau de participação muito grande nesse projeto. Um incentivo muito forte ao processo de agroindustrialização da agricultura familiar. Tivemos que trabalhar numa lei junto aos parlamentares, e o nosso Moisés, deputado estadual, que acabou lá pela Assembleia liderando, na época ele era presidente da Comissão de Agropecuária, teve essa ação importante, e nasce essa lei, e agora, para que todos os agricultores familiares do estado do Ceará possam montar as suas agroindústrias. É incentivo do governo, é incentivo nosso. A nossa Emates tem uma ação fundamental nesse convencimento também. É importante frisar, porque é uma parceira importantíssima do movimento sindical, a nossa Emates. Aí na frente o companheiro Amorim. E citaria também a manutenção do que você já disseram, a PCAF, os créditos, tudo isso são ações rotineiras que não tem como nós não continuarmos fazendo. Mas dizer, Expedito, da nossa grata satisfação de que nós estamos focados, juntamente com a Universidade Federal do Ceará, para que nós possamos ter a semente crioula certificada e sendo comercializada pelo Estado no programa Hora de Plantar e sendo distribuída para os agricultores familiares. Esse é um foco que nós não podemos abandonar. Todos os anos, são milhões e milhões de reais que o programa Hora de Plantar investe, mas essas sementes que são distribuídas pelo Estado, elas não são produzidas pelos agricultores familiares. E nós queremos colocar os nossos agricultores familiares sendo produtores de sementes crioulas registradas, legalizadas, sem notificação.
Meus queridos, eu gostaria que cada um de vocês, a começar pela mesma ordem, mas aí eu queria que cada um de vocês, em apenas 1 minuto, esse é mais desafiador ainda, trouxesse a mensagem final de cada um de vocês, a mensagem final para esses 57 anos. Obrigado, Zé Francisco. Eu faço questão de ressaltar isso. O primeiro secretário, de fato, foi o Expedito Guedes, porque quando nós entramos, o Estatuto da Federação não tinha essa ordem de cargos na diretoria, só era presidente, secretário, tesoureiro e suplentes. E nós, como suplentes, assumimos o papel de formação de dirigentes e o papel de discussão da política agrícola. Para algumas pessoas, a gente foi considerado intrometido no processo do movimento sindical. Aqui eu agradeço, inclusive, pessoas muito importantes, lideranças nossas, porque o estatuto foi reformulado ainda antes da gente tomar posse, mas nessa reformulação não estava para o mandato ali determinado pela eleição, que não foi eleição direta. Ainda foi aquela eleição com 2 pessoas por cada sindicato no estado do Ceará. Foi daí que passou a ter o primeiro congresso para a eleição em Canindé, em 1995. Portanto, nós passamos por um processo de muita dificuldade e eu acredito que hoje tem muitos avanços, e nesses avanços que eu acho que nós temos que fazer as melhorias necessárias para o bom andamento da agricultura familiar. Expedito. Queremos dizer que a nossa alegria é grande de participar, né, dessa reunião e dizer que a nossa contribuição no conjunto, né, a começar pelo companheiro Amorim, foi contribuir para que a gente quebrasse um pouco dessa estrutura, né, desde a CONTAG até chegar no sindicato. Foi a partir daí que nós contribuímos para que tanto a CONTAG como a FETAG tivesse esse colegiado de secretaria, né, descentralizando os poderes e também se capacitando para que a gente enfrentasse a nossa política de fato, de direito e legítima na categoria dos trabalhadores e trabalhadoras no campo. Nós começamos também a trabalhar aí a questão das feiras, porque as feiras sempre acontecia do agronegócio. Aqui, por exemplo, no Cariri, o Parque de Exposição construído com dinheiro do povo, né, principalmente dos trabalhadores rurais, seria utilizado só para a questão de uma feira no ano, para o agronegócio. E foi daí que nós tivemos, né, a felicidade de criar a primeira feira dos agricultores familiares, e ocupando espaço de exposição para dizer que a cadeia produtiva ela vem do acesso à terra, né, da preparação do solo até chegar à comercialização. E foi a partir daí, mesmo sem muita gente acreditar, mas nós começamos a acreditar na capacidade de comercializar utilizando os espaços públicos. Né? E foi aí que começou a feira da Exproaf, né, aqui no Parque de Exposição. E essa é a luta que temos. Eu queria só contribuir para meu companheiro José, né? É dizer que nós temos um enfrentamento muito sério no momento. Primeiro, é dizer que a questão das águas, né, a transição do rio, né, do nosso grande rio, né, que inclusive está sendo gasto muito dinheiro, a questão, né, do caminho das águas, é preciso ter enfrentamento, porque vem desalojando muita gente, muitas famílias, né? E aí nós precisamos contribuir como instituição, né, de repensar essa questão, né, dos caminhos das águas, da transmissão do Rio São Francisco, e enfrentá-lo a capacidade das nossas barragens subterrâneas, né, das nossas cisternas, que é a partir daí que a gente contribui com o solo, com o subsolo e também com o nosso lençol freático. E ter nossas águas, né, puras, e com a capacidade dos trabalhadores e trabalhadoras produzir e morar no campo. E que nosso jovem continue valorizando e garantindo a sua crença na sucessão do campo. Josiane Silveira. Bom, companheiros, a gente vai falando das políticas, né, e vão aí lembrando mais coisas que nenhum também falou, a luta aí das cisternas, né,
placas, cisternas de água de beber, né, que é uma grande luta também, né, do movimento sindical. Destacar aqui um projeto muito importante que a gente trabalhou com ele, que foi os planos de desenvolvimento local sustentável, as capacitações que eram feitas nos municípios, preparando os dirigentes sindicais, preparando novas lideranças para o enfrentamento desta luta, né? É daí que foi qualificando os nossos companheiros lá no campo para estar participando das direções sindicais, disputando as eleições nos seus municípios, né? Mudando aquela velha política, né? Com visões novas, visões diferentes, visões de luta pelo movimento, luta pela terra, luta pelo crédito, luta pela igualdade racial, a igualdade de sexo, não é? Então, tudo isso, né, foram grandes lutas que a gente tomou, pegou com vontade, cada um dando um pouco de si, um pouco do seu conhecimento, um pouco da sua capacidade para formar essa grande representação dos trabalhadores rurais a nível de Estado, que é a FETRAES, o qual a gente parabeniza a todos, a partir do nosso agricultor familiar associado, que está lá no campo, que está lá sofrendo, né, para adquirir o pão de cada dia e também fazer parte, manter essa organização sindical. Então, é isso que acho que a gente tem como contribuir. Eu quero, nesse minuto, registrar da minha enorme satisfação e honra de ter recebido a contribuição dos trabalhadores, principalmente do meu município de Independência, dos trabalhadores e da liderança sindical do Estado do Ceará, para que eu pudesse estar à frente de uma organização sindical como a FETRAES, assumindo a missão de coordenar uma pasta tão importante que continua sendo para o movimento sindical e para os trabalhadores da agricultura familiar do nosso estado e do nosso país. Quero registrar essa enorme satisfação, essa honra e essa gratidão a todos os trabalhadores do nosso estado e a todas as lideranças sindicais com quem eu convivi, com quem eu convivo até agora, embora estando aqui no Instituto de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará, continuando fazendo políticas públicas para a agricultura familiar. Meu grande abraço a cada um de vocês, aos trabalhadores, às lideranças sindicais. Parabenizar novamente a FETRAES por esse momento, por esse resgate. Grande abraço. Luiz Carlos. Agradecer, em primeiro lugar, a Deus pela oportunidade, né, pelos 57 anos da FETRAES e por ter tido a oportunidade de participar na condição de secretário de Política Agrícola. Né? Agradecer também a cada companheiro e companheira que fez parte, né, que faz parte dessa história, né, que estiveram nas gestões e faz parte dessa história, que aqui estão conosco, com uma oportunidade muito grande de alcançarmos e de estarmos celebrando os 57 anos da nossa FETRAES. O momento continua de muitos desafios, de muita luta, de muita busca de garantir o direito da classe trabalhadora, dos nossos agricultores e agricultoras familiares, e, portanto, é por isso que a FETRAES continua firme e forte na luta em defesa dos nossos agricultores e agricultoras familiares. Vida longa à nossa FETRAES, vida longa aos nossos sindicatos e vida longa aos nossos agricultores e agricultoras familiares. Agradeço aí ao Amorim, ao José Wilson, ao Josiane, ao Expedito, ao Carlos, dizer que essa organização ela continue firme, pujante, forte e cada vez mais ativa na vanguarda dos direitos dos agricultores e das agricultoras familiares do nosso estado do Ceará. Vida longa à nossa FETRAES. Esse cheirinho de sertão acelerou meu coração, me fez voltar a ser criança, me fez lembrar da tradição. Deu até vontade de cantar, o interior chegando pertinho do mar, na maior feira cearense de agricultura familiar. FECEAF, aqui o meu sertão está.
a natureza é o Ceará. FCAF, aqui o meu sertão está. FCAF, é a natureza é o Ceará, a maior feira de agricultura familiar.